Que a gente saiba apreciar, Senhor, esse tempo, esse momento. Que ele não seja só mais um, mas que ele seja um momento especial, santo, na vida de todos nós aqui. Eu te agradeço, Senhor, pelos nossos irmãos que nos acompanham via internet, São Paulo, Florianópolis, Nordeste. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é o segundo encontro do Destruindo a Religião desse ano. E se você nunca participou dele, o nosso objetivo aqui tem como premissa fazer uma comparação entre aquilo que a gente pode chamar de evangelho de fato e aquilo que a gente, às vezes, na verdade, está envolvido e que é nada mais, nada menos do que a religião. E a gente começou, desde o ano passado, uns estudos que começaram em Gênesis, né, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós chegamos até o capítulo 4, e o capítulo 4 deu os desdobramentos para o livro de Atos, e nós estamos ainda nesse processo de Atos. E o capítulo 4 de Gênesis aponta para uma realidade em que dois personagens, logo depois da queda, logo depois do processo da queda, que foi no capítulo 3 do livro de Gênesis, surgem na narrativa de formas distintas e de forma a representar a essência daquilo que nós podemos ou entendemos como religião e daquilo que nós podemos e devemos entender como evangelho. Uma na figura de Caim e outra na figura de Abel. A palavra de Deus vai dizer que Eva, ela deu à luz a um filho chamado Caim, e nesse processo ela diz: adquirir um varão com o auxílio de Deus. A palavra Caim significa justamente isso, aquisição, ganar, adquirir pelo ato da compra. Deus entra como um fornecedor de um bem que eu desejo, mas para o qual eu tenho uma contrapartida, eu ofereço algo. Estabelece então um processo de uma relação comercial e não de uma relação de amor. É uma relação de interesses. Eu desejo tanto algo, eu apresento algo a Deus na expectativa de que Ele considere aquilo algo valoroso para Ele, se interesse por essa mercadoria. Em sua grande maioria tem a ver com o rito, com o dogma, tem a ver com o culto, tem a ver com o clero, tem a ver com essa expressão onde nós podemos encontrar um lugar, um endereço, um pajé, um xamã, um pastor, um padre, o que for. E esse Deus, que é entendido como este poder, o Deus Todo-Poderoso, Deus é, na verdade, expresso pelo seu caráter de forma definitiva em Jesus, e a maneira de Deus expressar poder é, na verdade, a única maneira que Ele tem para expressar de fato a sua identidade, que é amor. Então, o Cristo crucificado é a declaração de amor de Deus. Nesse sentido, a revelação do Cristo diz que Deus tem todo o poder, inclusive para vencer o produto da crucificação, que é a morte, mas que Ele o faz, Ele é amor. Há uma distinção entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou enquanto caráter. Só um Deus que ama vai à cruz. Um Deus sustentado no poder não pode ir para a cruz, porque o poder não pode ser relativizado, senão dilui-se enquanto poder. Essa é a fala, é
É a sutileza que está na expressão adquirir um varão com auxílio de Deus. Por outro lado, quando Abel surge, ou quando ela é engravida de Abel, o texto vai dizer simplesmente tornou a dar à luz a Abel. A palavra Abel significa vapor, sopro, fôlego, nada. E aí a distinção começa a apresentar entre a profissão de Caim, a profissão de Abel. Um é lavrador, o outro é pastor de ovelhas. E logo de cara, isso tem uma implicação lógica. Pastor de ovelhas está ligado diretamente àquilo que a própria ordem de Deus gera, produz e sustenta. Dentro de um contexto pós-paradisíaco, onde você não tem ainda a carne como alimento, nem do humano e nem do bicho. Portanto, pastorear uma ovelha é pastorear um bicho que não tem valor comercial do ponto de vista da sua carne. É um momento onde não há frio nem calor, porque essa alteração só acontece depois do dilúvio, quando o eixo da terra é alterado. Pasto é à vontade, predador não. Então, as profissões também vão dando sinais ou carregadas de simbolismo e significações do que é o espírito de um e o espírito de outro. Do outro lado, você tem um lavrador, que é aquele que precisa suar, precisa trabalhar a terra, e justamente isto como consequência primeira do pecado. Uma das conclusões, ou uma dos desdobramentos da queda adâmica, é que a partir daquele momento ele comeria o seu pão com o suor do seu rosto. E aí isso tudo é misturado dentro de um processo, de um culto que Deus não pede, como Isaías vai ensinar, onde já existe a diferença entre como se deve ir à presença de Deus. E eu estou fazendo essa recapitulação porque nós estamos no segundo encontro, depois de um período de férias. Um acha que tem que ir com aquilo que é o fruto da sua dedicação e do suor do seu rosto. O outro acha que tem que ir a partir, mediado por um cordeiro inocente, por alguém que não tem nada a ver com o rolê. E isso aponta para o espírito da cruz, aquilo que vai ser manifestado muitos anos depois em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando essas duas realidades são apresentadas diante de Deus, ou seja, aquilo que eu posso fazer e oferecer a Deus como esforço e dedicação, no desejo de ser religado com Ele, de ser aceito por Ele, a partir do suor do meu rosto, isto é rejeitado por Deus. Por outro lado, aquilo que Deus já havia preparado como ordem comum, como coisa ordinária, é só ir lá e catar a ovelha e sacrificar a ovelha, e a ovelha não fez nada para passar por essa situação. Mas isso tipificando, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, Deus então recebe esse sacrifício mesmo não tendo pedido esse sacrifício. Como o capítulo 10 de Hebreus vai nos ensinar. E Deus não rejeita Caim, porque Deus não rejeita o religioso. O que Deus faz é voltar-se a Caim e dizer: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à tua porta e a ti cabe dominá-lo. Quem rejeita Deus é Caim. Quem rejeita Deus é aquele que não dá valor à palavra de Deus, à misericórdia de Deus, a todo o trabalho de um Deus que anda na direção de uma criatura pecadora, altiva, que mesmo diante da graça a ela oferecida, cata um bicho ali, mata e está tudo certo. Se mantém resiliente, como quem diz: eu estou certo. Como Jó, que diz: o Todo-Poderoso acha ocasião contra mim. Em minha justiça me apegarei, dela não largarei jamais. Essa é a atitude justiceira que perpassa todo o processo religioso.
toda a estrutura religiosa, vivencia essa estrutura dinâmica, pessoal. O religioso é, por natureza, um insubmisso. Mesmo na sua submissão carola, ele o faz porque encontra naquilo valor. E se Deus chegar a ele e dizer, viu, o que você está fazendo não serve de nada, ele continuará fazendo, porque não admite estar errado. O erro só é entendido dentro de um processo geral que não significa muita coisa. É o tipo da expressão que diz quem não erra, não é mesmo? Mas quando você vai tratar especificamente dos seus erros, de um religioso, ele normalmente fica irado, ele fica bravo. E se você representar um flagrante para ele, pode ter certeza, em seu coração, ele o matará. Assim como Caim o fez. Ovelhas que expõem seu pastor pela sua piedade, pelo seu amor às pessoas, pelo seu amor à verdade, pelo seu amor a Jesus, pelo seu amor ao Evangelho, pelo seu desprezo à estrutura religiosa, será morta pelo seu pastor. E ela não será morta de forma violenta. Ela será morta com sutileza, com abraço. Como Caim, que diz assim ao seu irmão, viu, vamos andar aí, vamos dar uma volta. Mas ela vai tirar o significado. Quantos pastores fazem isso hoje em dia? Quando a ovelha começa a fazer muita pergunta, antes de fazer pergunta, era uma ovelha amada. A partir do momento que começa a se manifestar como luzeiro dentro da estrutura, dizendo, calma aí, pastor, será que é assim mesmo? Mas Jesus não fez assim, Jesus não é assim. Jesus vai ficando relativizado e você vai perdendo a sua importância dentro da estrutura. E aos poucos, dependendo da sua força dentro da estrutura, você vai sendo jogado simplesmente de lado. Ou se você tem muita voz dentro da estrutura, a sua reputação será assassinada. Pode esperar. Porque a religião é assim. E esse desdobramento é o desdobramento que nós vimos sendo repetido em Atos, né? Em Atos, nós vemos no capítulo 1, o Senhor dando uma instrução clara à igreja, dizendo, pessoal, eu preciso ir para o Pai, é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir, mas eu vou e vou enviar o outro Consolador. Agora, vocês é o seguinte, vocês vão ficar em Jerusalém, sim, mas até serem cheios do Espírito, e posteriormente, esta experiência espiritual, posteriormente ao fato de o meu Espírito ser derramado ao Espírito de vocês, cumprindo a profecia do profeta Joel, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra no grego ali é martirel, testemunhar com a vida. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, mas vocês vão ser também em toda a Judéia, e vocês vão ser em Samaria, e vocês vão até os confins do mundo. Esse será o movimento da igreja, esse será o espírito da igreja. Esse será o espírito dos meus discípulos. Mas a igreja, a princípio, não entendeu. E nós vimos desde da ordenança de um diaconato, que já é fruto de uma postura que a igreja tomou de vender todos os seus bens e depositar aos pés dos apóstolos, esperando passarem o resto das suas vidas ali em Jerusalém, quando Jesus havia dito que era para ir embora. Isso foi gerando uma complicação, porque quem que vai repartir esse dinheiro? Tem gente que está ganhando mais, tem gente que está ganhando menos. As viúvas dos gregos estão sendo deixadas de lado, enquanto a viúva dos judeus de fala hebraica estão sendo melhor atendidas. Já gerou uma situação ali.
que Jesus não pediu para fazer, para acontecer. Foi um acomodar-se ao processo, como nós nos acomodamos hoje. Como é difícil você e eu rompermos o processo da inércia e abraçarmos o Evangelho e as implicações que ele tem para a vida. Porque é muito mais fácil você ser do Evangelho sem fazer mal à religião. Se você não fizer mal à religião, ela não vai ligar para você. Mas isso é uma impossibilidade, porque ser do Evangelho é testemunhar do Evangelho. E o testemunho do Evangelho diz à religião que ela deve ser demolida, destruída, arruinada, acabada. Só que isso envolve mexer numa estrutura de poder muito grande, e ela necessariamente se levanta contra aqueles que dão testemunho dessa natureza. E é muito interessante porque no capítulo 2, a igreja em Jerusalém estabelecida se reunia diariamente no templo que Jesus mandou destruir, no templo que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70 esta profecia é cumprida. O general Tito invade Jerusalém e destrói o templo. Mas essa estrutura não é só o seu arquétipo do lado de fora, é esta estrutura criada do lado de dentro, mediado por um espírito justiceiro dentro de nós, por um espírito meritocrático dentro de nós, por um espírito preocupado com a estética, com a performance, mas desprovido de essência, de realidade espiritual. É isso que nós vemos naquilo que nós chamamos de igreja, na nossa nação e na nossa cidade. Se nós formos honestos, nós não teremos outra conclusão. Povinho pequeno. Você vê muita arquetipia, muita aparência, muito sepulcro caiado. Mas você não vê amor, você não vê misericórdia. Você não vê um espírito que confessa que Jesus veio em carne. Você não vê um Deus humilhado. Você pega um espírito altivo. É um espírito inquebrantável, é um espírito que sobe, enquanto o Espírito de Deus é o espírito que desce. Do Deus de toda glória, do trono, sei lá do que, da onde, que eu não tenho nem noção. Que Isaías, quando esbarrou com esse troço, falou de, ai de mim, que estou em desconexão total, que vou perecendo, que vou morrendo, porque sou pecador, sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. Nós não temos nem esse contraste. Nós mudamos meia dúzia de comportamento e achamos que estamos adequados diante de Deus. E mais do que isso, nos vemos no direito de julgar as pessoas que não passam no nosso crivo. Isso acontece em Jerusalém. Os discípulos de Jesus vão viver diariamente no templo. E isso é uma impossibilidade. Porque se o templo não tolerou Jesus o Cristo, não poderia também tolerar os discípulos de Jesus o Cristo. E por que o templo tolera? Porque nós vamos fazendo esse bem bolado. A gente vai misturando. É um pouco de fé cristã, um pouco de religião, um pouco daqui, um pouco dali.
A gente não se levanta contra o ungido do Senhor. Só existe um ungido, e é justamente contra ele que nós nos levantamos. Nos levantamos quando calamos a nossa boca. Nos levantamos quando aceitamos a canga, o jugo. Nos levantamos contra o ungido que veio nos libertar e nós nos permitimos ficar escravizados no jugo desse ou daquele. Nos levantamos contra o ungido quando nós aceitamos o seu favor, a sua graça, a sua bondade. E antes alimentamos a ideia de que, no nosso caso, Deus fez um grande negócio em nos salvar. Nos levantamos contra Jesus quando fazemos acepções de pessoas. Se o Cristo não fez, se o Cristo andou com puta, andou com ladrão, andou com mentiroso, com leproso, com rico, com pobre, com gente. E se teve uma classe de gente que mereceu uma atenção especial de Jesus, e um comportamento do Cristo que a gente não consegue ver em nenhuma outra situação ou circunstância, essa classe foi a classe dos religiosos. O Cristo é capaz de pegar uma mulher em flagrante adultério e dizer: tão pouco eu te condeno. Restaurar-lhe a dignidade. Colocar uma centena de macambuzo presunçoso no mesmo lugar que ela, na mesma cama dela. Mas que se achavam melhores do que ela. E se valiam da letra que mata para dizer que ela deveria ser apedrejada até a morte. E ele diz: vem cá, meus filhos, vocês são iguais a elas. Um Cristo que tem a coragem, não só diante dessa mulher, mas diante dessa classe religiosa, dizer a eles: viu, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino de Deus. Nós nos levantamos contra o Cristo quando apresentamos para as pessoas modelos e padrões religiosos e chamamos isso de evangelho. Eu canso de atender no meu consultório gente que acha que Deus não é para ela, porque foi com verdade, foi com sinceridade tentar viver a proposta religiosa, mas teve o mínimo de honradez e entendeu que não era possível. Que por mais que tentasse satisfazer as expectativas de um Deus exigente como Deus da sua fé cristã, não conseguia. E desprovida do poder da ressurreição, falava: isso aí não é para mim. E aí, como suportar uma vida desse jeito? Onde eu queria agradar a Deus, mas não consigo. E não vejo possibilidade disso acontecer. O que me sobra é a expectativa do inferno. E como viver no dia a dia? Assim. Gente que chuta o balde, vai abraçar o pecado como única possibilidade que ela encontra sinceridade nele ou nela para viver. Porque eu tentei ser do bem, mas vi que sou do mal. E como me falaram que Deus só gosta dos caras do bem, eu entendi que Deus não era para mim. Então, isso é se levantar contra o Cristo. Usando para isto a submissão às autoridades. Vocês sabem que eu estou dando um tiro no meu pé aqui, né? Beijo meu anel. Eu só estou falando a verdade do Evangelho.
Nunca existiu na história um povo mais subversivo e mais perigoso para a liderança do mundo do que os cristãos. É a fala do Pedro que diz: convém a nós obedecer a homens ou a Deus? Se estivéssemos preocupados em obedecer os homens, não poderíamos ser servos de Jesus o Cristo. A autoridade não é algo que se impõe por texto bíblico. A autoridade é fruto da vida e de uma submissão ao Cordeiro de Deus. Ande submisso ao Cordeiro, sirva as pessoas. Elas vão reconhecer a autoridade na sua vida. Essa estrutura é que os discípulos, no dia da diplomação de Jesus, no dia que eles iam pegar o diploma, 3 anos e meio cursando o cursinho de Jesus. Jesus vai entregar o diploma. Só que daí tem um problema na festa lá de formatura. Por quê? Porque houve uma briga de cadeiradas. Os caras quebraram a cadeira um na cabeça do outro. E qual que era o problema? Querer saber quem que era o maior. Quem que ia ser o chefe. E Jesus falou: vocês estão malucão, cara. Entre vós não sereis assim. Não é não fareis isto. É não sereis assim. Antes, no meio de vós maior é o que? Serve. Se alguém quer ser grande, seja aquele que sirva. E se você quiser servir para ser grande, você já não vai servir mais. Bom, estou terminando a minha introdução. Vamos abrir as nossas Bíblias? Os caras agora surtam, hein? Os caras falam: meu Jesus. Nós saímos de Atos capítulo 7, entramos em Atos capítulo 8. A história aqui de Estevão, que enfrentou essa realidade e como diácono da igreja, resolveu ressuscitar o testemunho do Cristo, dizendo: derruba o templo e Jesus é a realidade, e foi morto por isso. E aí nós entramos então no capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso 4. Eu só vou dar o começo e a gente continua esse texto na próxima reunião, tudo bem? Terça-feira que vem às 20 horas. Entremetente aos que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, lembre-se que Jesus havia dito: vocês vão ser meus discípulos em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Agora, com a perseguição que sobreveio por causa de Estevão, a palavra de Jesus começa a ser cumprida. E os caras começam a pregar em Samaria, que era um lugar que não podia ir antes. Para a religião não pode. Deus não gosta. De que Deus nós estamos falando? De Jesus o Cristo? Ou da sombra de um Deus tateado durante 4.000 anos? Porque a realidade é uma pessoa, e essa realidade encarnou e disse: quem vê a mim vê o Pai. Então, se o Deus da sua conclusão de 4.000 anos não vai para Samaria, o seu Deus está errado. Porque a imagem exata do ser de Deus foi lá, falou com uma mulher com 6 maridos, comeu e bebeu com ela e com os amigos dela durante 2 dias, tomou banho, comeu no copo, bebeu no copo, comeu no prato. Então você precisa decidir no seu coração e no meu, qual Deus você está falando? De que Deus você está falando? Do Deus da construção religiosa ou do Deus do Evangelho? Porque o Deus do Evangelho foi. O Deus do Evangelho vai. O Deus do Evangelho não fica esperando alguma coisa, ele vai. Isso já era desde o tabernáculo. O tabernáculo é isso, gente. É um Deus que não para, é um Deus que se move. E a igreja era os do caminho. A gente mudou isso, a gente falou que é os do templo. E é até hoje.
Eu fui pregar numa igreja aqui na cidade, na região aqui, por perto, não vou falar. A ministra de louvor falando que a gente era especial porque a gente estava na igreja quando estava todo mundo no boteco. Eu falei, filha, tá errado. Você achar que espiritualidade é isso aqui, que espiritualidade cristã é ficar confinado? Nós não entendemos nada, nós estamos chamando Genésio de Jesus. A espiritualidade cristã se dá na vida, se dá no encontro, se dá no dia a dia, se dá no trabalho, se dá no boteco, se dá em qualquer lugar. Quer você coma, quer você beba, quer que você faça outra coisa qualquer. Essa estrutura cansada do sagrado e do profano, Jesus acabou. A mulher samaritana diz, eu sei que o lugar que se deve adorar, vocês acham que é lá em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui no Monte Gerizim. Mulher, que lugar? Que geografia é essa? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor, em quê? Em espírito e em verdade, gente. Porque é os tais que Deus busca. Não é mais lá, nem acolá. Esse Deus que tem endereço, que atende na sexta-feira, no domingo, no sábado, esse Deus não é o Deus revelado em Cristo Jesus. Não é o Deus do Evangelho, é o Deus da religião. Eu não tenho como sair de Deus. Tipo, eu vou na igreja. A igreja não é um lugar que você vai, irmão. Igreja é algo que você é. Quando você encontra o seu irmão. Casa de Deus é você. Habitação do Espírito. E aí eles vão para Samaria, Felipe vai lá e começa a anunciar Cristo. Anunciar o quê? A religião? Não. A Cristo. E quando você começa a anunciar a Cristo, tem um negócio interessante aqui. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Eu tenho convicção, seja quem está aqui, seja quem está na internet, que está ouvindo o que eu estou falando, porque as palavras que eu estou dizendo não as digo de mim mesmo. Vocês não vão poder negar o que vocês estão ouvindo aqui. Vocês podem até não aceitar, o pessoal aqui da internet, do YouTube, não sei de onde, do Facebook, o pessoal que está aqui. Vocês podem até ficar com raiva de mim, igual o Steve ficou. Caguetei, irmão, caguetei. Olha o tamanho do homem. O homem disse, eu vi um destruindo a religião e falou, se eu pegar na rua eu acabo, eu atropelo. Graças a Deus, Deus mudou o coração dele antes. Senão eu estava perdido. Mas sair sem estar incomodado, não sai mesmo. E não sai porque eu estou dizendo. É porque é a palavra de Deus, irmão. É porque é o Espírito de Deus. Você olha e fala assim, tá errado, mas tá certo o que esse cara está falando. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Se tem uma coisa que não tem na religião é alegria. A religião gera peso. Deus me ensina muito a partir dos meus filhos. Quando a gente tiver pai, a gente tem essa condição de entender melhor Deus também. Imagine você colocar o olhar no seu filho 24 horas por dia. Eu não vou nem fazer isso. Faz o seguinte, coloca o olhar no seu filho numa festa, se seu filho for pequeno, uma festinha de 2 horas, que você fique com a butuca em cima dele assim, às 2 horas. Você vai acabar com a festa do seu filho. Seu filho vai mudar o comportamento. Ele ia pensar em subir na mesa, ele não sobe. Ele ia roubar o brigadeiro da menininha, ele olha e fala, ixi, azedou. Ele muda o comportamento dele total. Só que em 15 minutos ele está te odiando.
Em 15 minutos ele quer que você desapareça da festa. Eu chegando uma vez, meu filho lá brincando, daqui a pouco eu cheguei, ele estava... Aí uma hora ele falou assim, pai, sai daqui. Eu falei, pô, sai daqui, né? 3 aninhos e meio falando, sai daqui. E daí eu fui refletir nisso, lógico, velho. Eu tô ali, opa, aí não, opa, desce, devolve. Faz. Obediência por medo não é obediência, é pecado. Obediência só é obediência se você pode desobedecer e ainda assim obedece. Por amor. Houve grande alegria naquela cidade. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, gozo, paz e o que mais? Alegria no Espírito Santo de Deus. Amados, eu vou encerrando por aqui. O Simão Mágico, ele é a chave do que eu queria tratar com vocês aqui hoje. Ele é o cara que quer parecer ser o que não é. E ele é o cara que vai levar um sabão do Pedro e do João. Você pode ser um excelente cristão, mas você não poderá ser um discípulo de Jesus se não tiver um novo nascimento, se não tiver uma mudança profunda dentro de você, uma operação, aquilo que o profeta definiu como arrancar o coração de pedra, pôr dentro em vós um coração novo de carne, dar um espírito novo, vir habitar em vós com o meu espírito e fazer com que vocês andem nos meus estatutos e os observem. Dá a condição disso acontecer. Mas isso a gente fala um pouquinho mais no Destruindo a Religião da terça que vem. Eu queria agradecer muito as orações. A situação da minha cunhada não está fácil. É só um milagre mesmo. Estourou uma árvore de vasos na cabeça. E fizeram a cirurgia ontem, abriram a cabeça, tiraram, drenaram 90% do sangue, né, do coágulo. E também reduziram a pressão que estava. Mas a gente tem olhado para o Senhor. Eu, orando ao Senhor hoje pela manhã, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, o Senhor sabe que eu creio. Agora, se o Senhor vai fazer, eu não sei. O Senhor quer fazer, eu também não sei. Porque eu não vejo igual o Senhor vê e eu não sei o que o Senhor sabe. Mas a minha oração é essa, para que o Senhor glorifique o seu nome, para que seja algo impossível mesmo. Aos olhos humanos, fique notório a atuação. Se o Senhor quiser levar, leva. Ela estará bem no Senhor. Mas se o Senhor nos der essa alegria, eu gostaria que o teu nome fosse glorificado nesse sentido. E que o Senhor a curasse de um modo tão emblemático, que ficasse inegável para qualquer um que participou desse processo, que a mão do Senhor o fez. Então eu quero agradecer demais a oração dos irmãos. A Lili está arrebentada, né? Porque a minha cunhada tinha tido filho fazia 1 semana, uma bebezinha chamada Mariá, está com 7 dias. A irmã da Lili veio lá de BH, então está todo mundo tentando cuidar da criança. O pai está arrasado, meu concunhado. Então, continuem orando para que Deus faça a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que no momento a gente não a perceba assim. Tá bom? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse encontro. Queremos te louvar, Senhor, pelas famílias aqui representadas,
Pedimos mais uma vez como igreja pela vida da Marisa e pedimos para que o Senhor a cure de forma milagrosa, que o Senhor mesmo vá lá, toque, Senhor, e restaure a sua mente, o seu cérebro, a sua saúde, e que ela possa criar a sua filha. Essa é a oração da tua igreja diante do Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu reino, mas pedindo que Ele venha até nós. Seja feita a tua vontade, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amados, não saiam correndo. Normalmente tem um negocinho ali para comer. Eu acho que hoje não vai ser diferente. Então é bacana você não sair correndo aí, comer ali um negocinho, trocar uma ideia. E domingo que vem o nosso encontro vai ser pela manhã, mas no próximo domingo já vai ser à noite. Som. Domingo que vem o nosso encontro vai ser pela manhã, às 10 da manhã, mas no outro domingo já volta à noite novamente, tá bom? Essa é uma exceção que vai acontecer no domingo pela manhã. E o que mais? Destruindo terça-feira que vem à noite. E, gente, posta nas redes sociais aí, deixa o pau torar. Um beijão para todo mundo.